E aí, meu chapa, tudo bem? Aqui no laboratório nós gostamos muito de jogos indies. Talvez esses sejam os nossos jogos favoritos, inclusive. Eu, particularmente, gosto muito de Undertale e eu acho que isso fica muito aparente nos vídeos que eu faço aqui no canal, né? Bom, então eu resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre os 5 jogos indie mais vendidos de todos os tempos. Ou os 5 melhores indies de todos os tempos, se você preferir assim, beleza? Bom, Dark aqui, espero que você deixe aquele gostei maroto no começo do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum do conteúdo que a gente lança aqui todo santo dia. E vamos falar sobre os jogos indies mais vendidos de todos os tempos, começando por Minecraft. O Minecraft não é só o jogo indie mais vendido de todos os tempos, mas também o jogo mais vendido de todos os tempos, com 144 milhões de unidades vendidas. O Minecraft ele tem uma premissa muito simples, é um jogo de blocos, onde você vai coletando recursos e construindo coisas. Esse jogo se tornou uma febre mundial, tanto entre adultos, jovens, e muitas pessoas tiveram a sua infância no Minecraft, inclusive. Minecraft é um jogo incrível, eu passei muito tempo da minha vida jogando esse jogo. E ele também tem o fator social, porque é um jogo que você pode jogar com seus amigos, construir coisas com seus amigos e sobreviver também com seus amigos. Inclusive, gerou um trending de jogos gigantesco. Tem muitos jogos que hoje em dia se inspiram no Minecraft ou clonam as suas estatísticas. Inclusive, aqui na lista a gente vai ter mais 2 jogos que são relacionados a Minecraft, de certa forma. Então, Minecraft foi um jogo extremamente revolucionário e pensar que ele foi criado por uma pessoa só, que foi o Notch, né? Hoje em dia o Notch tá bilionário, né? Ele comprou uma casa gigantesca, uma super mansão nos Estados Unidos e é com certeza um dos caras que mais enriqueceu fazendo jogos de videogame. E ênfase que o Minecraft foi feito por uma pessoa só e vendeu 144 milhões de unidades, hein? Insano! Hoje em dia ele é um dos carros-chefes da Microsoft, só comentando pra vocês. Inclusive vai sair um novo Minecraft em breve, que vai ser um Minecraft meio Diablo. Vamos ver como que vai ser esse jogo aí, né? Bom, vamos pro segundo jogo da nossa lista, PUBG, ou PUBG, não sei como que a galera gosta de chamar esse nome, mas enfim. O PlayerUnknown's Battleground, ele vendeu 36 milhões de cópias. Esse jogo, para você que não conhece, é o jogo que criou basicamente os Battle Royales. O jogo que começou com esse trend gigantesco de todo jogo tem que ter um modo de Battle Royale. Hoje em dia é meio que obrigatório. Se você tem um FPS, esse jogo tem que ter uma modalidade Battle Royale, onde você coloca jogadores numa ilha e esses jogadores vão jogando uns contra os outros e somente um desses jogadores vai sobreviver. O PUBG ele começou como um mod do Arma, de certa forma, né? Vamos lá, vamos fazer a história do PUBG, vai. O PUBG ele começa lá no Arma 2, surge um mod do jogo chamado DayZ. Esse mod do jogo do DayZ coloca vários jogadores num mapa gigantesco e o objetivo desses jogadores é competir entre si e também sobreviver a zumbis e coisas do tipo. Acontece que muitos jogadores preferiam ficar na parte da competição, ficar se matando, né? Ao invés de pegar e ficar jogando o jogo mesmo, sabe? Tipo, tentando juntar grupos de sobreviventes e coisas do tipo, né? Depois de um tempo, criaram o H1Z1. O H1Z1, ele foi o primeiro jogo, né, entre aspas, Battle Royale. Por quê? Porque o H1Z1, ele foi um jogo que era sobrevivência de zumbis, só que aí tinha o modo Battle Royale, né, que eles chamavam de King of the Hill. E a questão principal é, esse modo de jogo estava sendo tão mais jogado no H1Z1, que eles resolveram dividir o H1Z1 em 2 jogos. Então tinha o H1Z1 Survival e o H1Z1 Battle Royale, que era chamado de King of the Hill. No final das contas, a ideia de dividir o jogo em 2 não deu certo, dividiu a comunidade e a galera começou a desgostar muito do H1Z1 de como a empresa que fazia o jogo estava lidando com as coisas. Então, o criador do jogo, né, um dos caras que criou o jogo, no caso, ele resolveu abandonar, né, o H1Z1 e criar o seu próprio jogo indie. E no caso, é o PUBG, o PlayerUnknown's Battlegrounds. E esse jogo foi insanamente popular no começo. O jogo cresceu de uma maneira explosiva. 36 milhões de cópias vendidas, Clã. Isso é muita coisa. Inclusive, hoje em dia, né, os jogos Battle Royale eles estão aí no topo, né? Você tem o Free Fire sendo o jogo mais jogado no Brasil, você tem o Fortnite sendo o jogo mais jogado nos Estados Unidos. Então, são jogos que surgiram com essa temática e estão aí até hoje, né? Vamos falar sobre o Terraria. Terraria também é um dos jogos indie mais vendidos de todos os tempos. Ele vendeu 25 milhões de unidades.
O Terraria, pra você que não conhece, é um jogo parecido com Minecraft. A diferença do Terraria pro Minecraft é que o Terraria ele é feito em 2 dimensões, enquanto o Minecraft é em 3 dimensões. E o Terraria, ele é um jogo mais complexo na questão de você juntar os seus amigos pra fazer quests, pra vencer monstros, pra fazer aventuras e tal. O Minecraft é mais um jogo de construção, de sobrevivência, enquanto o Terraria, ele é um jogo onde você vai conseguindo recursos e você vai completando quests, completando objetivos e fazendo aventuras, vencendo chefes e coisas do tipo. Terraria foi um jogo que ficou muito popular aí há uns anos atrás. Hoje em dia ele deu uma sumida, mas mesmo assim tem muitas pessoas que passaram dias, horas, semanas, meses no computador jogando com seus amigos Terraria. Inclusive, né, é um dos jogos mais jogados da Steam até hoje. Estão falando inclusive de fazer uma sequência pra ele, o que seria bem legal. Bom, vamos falar sobre o Rocket League agora. O Rocket League, ele foi vendido 10 milhões de vezes, cara. 10 milhões de cópias do Rocket League. Insano pensar que um jogo conseguiu vender tanto com uma premissa tão simples. A ideia do Rocket League é basicamente você ter um jogo de futebol onde você joga com carros. E ele não é um jogo que chega a ser competitivo, ele é competitivo, mas ele não é um jogo que a temática seria para ser competitivo. Por exemplo, StarCraft, Counter-Strike, esses são jogos que eles são jogos competitivos mesmo, ou seja, são jogos que ganham dinheiro assim. Mas o Rocket League, ele foi um jogo feito para ser divertido. Ele tem suas competições, é um jogo que você joga com outras pessoas e é extremamente divertido. Você literalmente tem muitas coisas para fazer com os carrinhos, são partidas muito rápidas, são partidas muito divertidas de certa forma. E pensar que esse jogo também é um jogo indie, né? Um jogo simples, com uma ideia muito simples que vendeu tanto, né? Inclusive ele tá entre os jogos mais jogados da Steam até hoje em dia, e tem empresas, né, que licenciam o Rocket League para lançar nos seus consoles. Um exemplo foi o Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch tá vindo muito com essa pegada de jogos indie no geral. E é legal pensar que empresas pequenas, né, com ideias tão revolucionárias, elas conseguem tanto espaço no mercado de jogos, né, com isso. Tipo, se você for analisar o Minecraft, por exemplo, que foi criado por uma pessoa só, ele vendeu mais do que, sei lá, Assassin's Creed, a série Assassin's Creed toda, talvez. E, tipo, são jogos que gastaram milhões, não foi só um carinha gordinho fazendo seu trabalho em casa de madrugada, né? Meio legal. É legal pensar que a gente tem isso, né? Saber que as pessoas podem criar coisas dessa forma. Vamos pro último jogo da nossa lista. O último jogo da nossa lista é Ark. Ark, ele é um jogo parecido com Minecraft também, só que ele é diferente de certa forma. Ele foi vendido 9 milhões de vezes, né? Tem 9 milhões de cópias. E saiu outros jogos também, inclusive para todos os consoles. Agora tem uma continuação do Ark que se chama Atlas, que é basicamente o Ark, só que com piratas. Eu nunca joguei o Ark, mas eu sempre gostei muito da ideia de jogar Ark. Como que ele funciona? Ele é como se fosse um MMO, só que ele tem a pegada do Minecraft. Então são jogos onde você cria sua base, você crafta itens, você tem que sobreviver, só que você sobrevive num mundo com vários jogadores e você junta com esses jogadores para fazer grupos e fazer coisas e lutar contra grupos de outros jogadores e fazer armas, lutar guerras, dominar dinossauros e coisas do tipo. Esse é um jogo incrível, é um jogo que eu sempre quis jogar. Infelizmente eu nunca joguei Ark, e tem outros jogos que são inclusive spin-offs, né? Não são diretamente do Ark, mas são muito parecidos com Ark, como Hurt World, Rust inclusive também deveria estar na lista. Ele foi vendido 8 milhões de vezes, e esse é um trend de jogos que está muito popular hoje em dia na Steam, né? Ele não chega a ser tipo o PUBG, mas são jogos que muita gente gosta de jogar e muita gente passa várias horas mesmo, tipo 1.000, 2.000 horas jogando. Tipo, eu diria pra vocês que esses jogos tipo Ark, né, que é como se fosse um MMO, só que, tipo, ele é meio que um MMO de sobrevivência, né, onde você tem um personagem, você junta esses itens, você crafta esses itens. Esse é o futuro dos RPGs online, basicamente, porque antigamente a gente tinha muita gente jogando RPG, aqueles RPG que você mata os bichinhos, ganha nível, coisas desse tipo, vai crescendo. Agora a gente tá nesses jogos mais abertos, onde você interage com os jogadores o tempo inteiro, onde você cria suas aventuras, onde você é incentivado a criar essas aventuras e viver essas aventuras. E quem joga esses jogos diz que é uma experiência incrível, que tipo, você literalmente prefere jogar o jogo do que viver sua vida, basicamente. E eu gostaria de ter essa experiência. Bom, de qualquer maneira, essa foi a lista de jogos mais vendidos de todos os tempos, de categoria indie, e é interessante de pensar, né, que a maior parte dos jogos que a gente colocou aqui são jogos revolucionários. O Minecraft revolucionou os jogos no geral, o PUBG revolucionou os jogos também, porque ele criou um trending de jogos Battle Royale, que hoje em dia as grandes produtoras estão fazendo seus Battle Royales. Call of Duty tem Battle Royale, Battlefield tem Battle Royale, e surgiu com um jogo indie.
Terraria e vários outros jogos parecidos, né? Nem tipo Scalebound, jogos incríveis, jogos legais pra caramba, né? Que são jogos que, tipo, de construção, sobrevivência, aventura. Rocket League, que é um jogo divertido, né? Que o foco é a diversão, o foco não é a competição em si. E o Ark, que também tem aí o seu trend de jogos de sobrevivência, né? Então, são todos jogos muito interessantes. E a gente poderia até se expandir aqui e falar, por exemplo, do League of Legends, que foi um jogo indie também, que começou do nada e se tornou o jogo mais jogado do mundo. A gente poderia falar, putz, cara, de tantos jogos, inclusive jogos brasileiros, que se deram muito bem internacionalmente, né? Como é o caso do Chroma Squad ou Dandara, que é um jogo Metroidvania. É legal pensar que a gente tá numa época onde qualquer um com um computador pode fazer uma coisa revolucionária e mudar, né, a vida de outras pessoas. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Agradeço você que assistiu o conteúdo, que deixou gostei, que curtiu. Não esqueça de deixar aquele gostei maroto. Não esqueça de se inscrever no canal do Laboratório. Um grande beijo, um grande abraço. Até depois. Aliás, não é o canal do Laboratório, é o canal do Professor Dark.